A paz do Senhor, queridos jovens, que alegria tê-los mais uma vez conosco no nosso Minuto Pastoral. Este mês, excepcionalmente, nós estamos desenvolvendo a Epístola de Paulo aos Colossenses, então toda segunda e quarta nós vamos estar postando vídeo no nosso canal, a The Paz Parque dos Coqueiros, para que você seja abençoado com esta reflexão. Esta reflexão tem o objetivo de complementar o conteúdo que vocês estão recebendo no nosso seminário Jovens aos Pés da Cruz, que está sendo desenvolvido ali na The Paz Parque dos Coqueiros, através da União Jovem a The Paz. Meus irmãos, se você está chegando agora e quer entender, quer se apropriar, quer acompanhar o que já está acontecendo, tem vídeo para você disponível no nosso canal. É só conferir lá as reflexões que nós temos no capítulo 1 e capítulo 2. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3. Quer estudar conosco? Então vem! Agora no capítulo 3 nós vamos entrar na questão da vida prática, no exercício da vida cristã, de uma forma mais concentrada. Veja que o conteúdo da epístola que começou a ser desenvolvido no capítulo 2 já começa a tomar um corpo prático agora para nós por meio do capítulo 3. E aí, antes de desenvolver essa questão, o apóstolo Paulo traz à memória o que foi discutido no capítulo 2, quando ele inicia o capítulo 3 dizendo, portanto, que é uma expressão conclusiva. Ele está concluindo o raciocínio, ele está concluindo uma observação, uma argumentação. Então, que argumentação é esta? A que foi desenvolvida no capítulo 2, que aí você pode ver o vídeo e pode ler este capítulo e aí compreender do que Paulo está se referindo. E aí ele dá um conectivo condicional, uma partícula condicional. Se há uma condição, há um fator condicional, aí. Portanto, se fostes, a condição é, se fostes ressuscitados, portanto, está relacionado, tudo que ele falou, concluindo essas expressões, essa argumentação, você que foi ressuscitado, esta condição, juntamente com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Então, o primeiro verbo, a primeira ação que nós vemos aqui é buscar. Buscai as coisas que são do alto. Outro verbo interessante que ele vai desenvolver é pensai, logo no versículo seguinte. Então, dois verbos, buscai, pensai. Em que? Nas coisas que são lá do alto e não nas coisas que são da terra, que às vezes a gente gasta tanto tempo, a gente se dedica tanto tempo, a gente acaba perdendo tanto tempo com coisas supérfluas, coisas que não acrescentam em nada na nossa vida. O celular foi um veículo de comunicação bastante útil, um veículo móvel de comunicação, mas que acabou escravizando as pessoas por meio dos mais diversos aplicativos. Aplicativos de informação, aplicativos de entretenimento principalmente, e nós viramos escravos desses veículos de comunicação. É quando quebra, quando falta uma energia, que ficamos sem a internet e os dados móveis não são satisfatórios para atender a demanda da tal aplicativo que nós utilizamos com frequência. Isso nos irrita, isso causa uma série de desconfortos na normalidade da nossa vida. E isso é muito prejudicial. A recomendação do apóstolo Paulo aqui é que aquilo que nós devemos pensar, preencher a nossa mente, aquilo que nós devemos buscar, se empenhar para alcançar, são as coisas que vêm do alto. Estas sim edificam, estas sim produzem coisas boas, acrescentam, Isto sim que é importante. E aí o apóstolo Paulo continua seu desenvolvimento dessa ideia, Primeiro, nós temos a expressão portanto, fazendo conclusão de um pensamento que está lá no capítulo 2. Depois nós temos uma condição que é ressuscitar com Cristo. E aí aparecem dois verbos, que é buscar e pensar. E aparece uma expressão aqui muito forte, que o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque morrestes. Então, o apóstolo Paulo já está apresentando
um aspecto da vida cristã, um aspecto do novo nascido, um aspecto daquele que entendeu a mensagem do Evangelho. Que aspecto é este? De que a natureza humana, em sua condição de relacionamento, de filiação, de condição mundana, né, com o mundo, de estar relacionado com o mundo, acabou. Você morreu para essas coisas. Né? Você morreu e ressuscitou com Cristo. Por isso que você busca, por isso que você pensa nas coisas que são lá do alto. Este é a primeira apresentação desta palavra que o apóstolo Paulo está dando aos leitores, para que eles vão se adaptando a esta ideia de que nós morremos para o mundo. E ele desenvolve esta ideia dizendo: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Olha só que interessante. Mais uma vez ele traz o aspecto da morte, né, de fazer morrer. Neste caso aqui, o verbo utilizado em seu tempo verbal traz a responsabilidade para o sujeito, para a pessoa. Então é a pessoa que tem que tomar esta ação, é a pessoa que tem que tomar esta atitude de fazer morrer a sua natureza humana. E aí ele lista que natureza? Então o apóstolo lista para nós o que seria esta natureza. Seria prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Notem que todas estas expressões relativas às obras da carne, a atitudes pecaminosas, a natureza humana, estão relacionadas diretamente a nós. Né? Prostituição é nós utilizando o nosso corpo. Paixão lasciva são os desejos que nós temos produzidos pelo nosso corpo em relação a outra pessoa, mas é o nosso corpo, a nossa mente fazendo esse tipo de imaginário. Outro aspecto, impureza, né? Desejo maligno, que dá-se no coração. De quem? Nosso. Então estas obras são coisas nossas, são coisas que praticamos e que podemos vir a praticar, e que são ações nossas, com responsabilidade e com efeito direto sobre nós mesmos. Aliás, paixão, impureza, paixão lasciva, né, prostituição e impureza são aspectos que estão muito relacionados à vida juvenil. Isto por causa dos hormônios que estão aflorando, e esse equilíbrio hormonal que ainda está sendo buscado favorece alguns impulsos que não são desejáveis, porque não podem ser executados fora de tempo. O seu corpo ainda está em fase de maturação, né? E aí nesta fase de maturação, alguns desejos, alguns comportamentos, alguns impulsos são notórios, aparecem, e são justamente estes: prostituição, paixão lasciva, impureza, que são mais acentuados na fase juvenil, porque este afloramento dos hormonal produz por consequência alguns desequilíbrios comportamentais relativos a essas questões. E isso é muito perigoso. É bom que o jovem esteja sempre atento, sempre bem orientado por seus pais, pelo seu tutor, pelo seu pastor, alguém que possa fazer esta orientação para evitar uma tomada de decisão que possa comprometer toda a sua vida. Então, o que é que o inimigo trabalha? Trabalha justamente isso, através dos incentivos por meio de novelas, por meio de séries, por meio de filmes, por meio de ícones aí, artistas que os jovens admiram, e eles vão trabalhando essas questões e fazendo com que este comportamento sugerido não, observado, determinado pela Bíblia, não seja observado. E aí daí vem os grandes problemas que já são visíveis na sociedade atual. Bem, e o texto segue com uma advertência muito importante a respeito dessas obras da natureza humana, que por estas coisas é que vem a ira de Deus. Por isso que é importante você fazer morrer essa natureza, gente. Porque é por estas coisas que vem a ira de Deus. Tá bom? Olha a advertência aí. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Agora também despojai-vos igualmente de tudo isto. E aí vai vir uma nova lista. Só que essa lista é preenchida por aspectos diferentes. Por isso que ele diz: de igual forma, semelhantemente, agora igualmente, você se despoje também de tudo isso. O quê?
ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, e não mintais uns aos outros. Observe que, diferente da primeira lista das obras da natureza humana, essa lista aqui, ela não diz respeito a coisas que praticamos contra nós mesmos ou conosco, né? Mas diz respeito a nosso relacionamento com o próximo. Questão da ira, né? Ela se desperta com relação a outra pessoa, né? A linguagem obscena muitas vezes se desperta com relação a outra pessoa nos xingamentos e etc. A mentira com relação a outras pessoas, e assim todas essas obras, pode observar, diz respeito às relações pessoais que nós temos com os demais irmãos, com as demais pessoas. A estes comportamentos que são listados aqui, nós também devemos fazer morrer esta natureza humana. Na linguagem paulina aqui, ele manda nos despojar, tirar estas coisas para fora, largar fora, né? E aí ele diz, no versículo 9, com relação à mentira e essas outras obras, ele diz: uma vez que despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem. Olha aí, a questão do morrer tratado lá atrás. Agora ele está falando sobre despojar e sobre revestir. Despojar do velho homem, revestir do novo homem. Isso é uma ação natural do novo nascido. Olha só, e este ato de se despir do velho homem, se revestir do novo homem, ele tem uma finalidade que o texto diz: o novo homem se refaz, né? Que se refaz para quê? Para que esse novo homem se refaz? Acabou o velho homem. Estamos refazendo agora um novo homem. Com que finalidade? Para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Olha só, esta natureza, esta nova natureza, ela produz, ela promove, ela proporciona uma condição vital para o novo nascido, que é um relacionamento de conhecimento com aquele que o criou, com aquele que lhe deu vida, com aquele que lhe gerou de novo. E aí, neste relacionamento, vai havendo um crescimento, vai havendo uma nutrição tal que vai fortalecendo a musculatura, os ossos, os ligamentos e a estrutura necessária para suportar as intempéries da vida cristã. Ela se forma em uma base sólida e firme o suficiente para suportar as fases juvenis, os desafios da vida, né? Os desejos, as tentações, os convites, né? Tudo isto. Está aqui a resposta. Por fim, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, a partir do versículo 12, vai tratar da questão das virtudes que devem ser cultivadas, né? E aí logo no versículo 12, olha só o que ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Olha só como os versículos 12 e 13 se encaixam perfeitamente em um comportamento antagônico com o versículo 8. O versículo 8 fala de relações com o próximo, falando sobre a ira, sobre a indignação, sobre a fala torpe, né? E já o versículo 12 e 13 vai sustentar este relacionamento com o próximo em palavras como bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Então veja como existe uma relação entre esses versículos, versículo 8 e versículos 12 e 13 do capítulo 3. Faça essa relação, faça essa atividade de casa, tá certo? Faça esta correlação entre esses versículos. 14, versículo 14, acima de tudo, seja a paz de Cristo, ou acima de tudo, melhor dizendo, acima de tudo isto, porém, conjunção adversativa, você tem que ter todas estas qualidades que ele está dizendo, e o apóstolo Paulo está dizendo assim, você tem que ter todas estas qualidades, mas acima disto, de tudo isto que eu listei agora, longanimidade, bondade, humildade, esteja, porém, o amor, que é o vínculo da perfeição. Porque
você pode tentar desenvolver todos esses atributos citados anteriormente no versículo 13, no versículo 12, mas se este elo, o que vincula você ao exercício destas coisas, não for o amor, você vai falhar, né? Vai chegar um momento em que você vai ter um limite, né? Não toque no meu calo, paciência tem limite e estas coisas, porque de fato tem quando nós usamos a nossa natureza humana, mas quando nós usamos a nossa condição de novos nascidos dentro de todos esses atributos que devem ser valorizados e vinculados, né, perfeitamente ao amor, é possível, é passível, inclusive, totalmente, né, nossa conduta é passiva, totalmente, de ser perfeita em nossas ações, porque nós estamos fazendo-as em amor. Por fim, nós temos aqui os deveres da família, né? E aí eu destaco o versículo 20, porque fala diretamente aos filhos e é o que mais se aproxima daqui desta lista dos deveres da família, a condição juvenil em que vocês se encontram, né? E aqui está uma observação muito interessante: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Sejam obedientes aos vossos pais, né? Não, mas ele é ultrapassado, ele não entende as coisas, o mundo mudou e ele vive ainda no passado, no mundo como... Seja obediente. Pastor, mas ele só quer que eu venha à igreja e saia de tal hora, às 9 horas, mas aqui costuma ir até às 9h30. Saia às 9 horas. Seja obediente. Seja obediente aos vossos pais. Por quê? Porque isto é grato diante do Senhor. Por fim, aqui vai algumas recomendações de versículo 23 e versículo 24 com relação ao que você faz para Cristo, que seja sempre para o Senhor, que você tenha essa mentalidade, que não seja para você mesmo, que não seja para visando ser visto e etc. Não, faça para o Senhor, faça essas obras, né, tranquilamente aí, como quem está fazendo para o Senhor, faça com determinação, faça com zelo, façam com tudo isto, né? Mas não espere reconhecimento humano, porque muitas vezes vai falhar. Não vai vir esse reconhecimento humano, mas você não está fazendo para nenhum homem mesmo, né? Então Deus está guardando tudo e no momento certo vai te recompensar. Por fim, ele termina o versículo 24 fazendo mais uma advertência interessantíssima com relação às injustiças, que nós devemos ter cuidado com as nossas ações para não cometermos injustiças, porque a injustiça cometida a alguém, nós também sofreremos esta injustiça, e ele diz que não há acepção de pessoa, olhar melhor nossos comportamentos, nossas atitudes e evitarmos assim um mal maior. Que Deus vos abençoe. Eu aguardo vocês no próximo vídeo falando sobre o capítulo 4 aos Colossenses. Deus te abençoe e até lá.